Olá, já faz um tempo que eu não gravo nada. Eu poderia até dizer que às vezes nada me ocorre, mas isso é mentira. Me ocorrem muitas e muitas ideias. Muitas vezes essas ideias ocorrem quando eu tenho contato com algumas coisas que eu escrevi, gravei de alguma forma ao longo dos anos e eu fico inspirado a falar sobre elas, a falar de alguma forma sobre alguma coisa que poderia, por que não, ser colocado na mesa. E eu penso assim, tudo que é colocado na mesa é para que possa ser de alguma maneira degustado, mesmo que seja com os olhos. A gente pensa na mesa, já pensa naquele banquete farto, cheio de comida. E, na verdade, o banquete, ele não necessariamente tem que ter comida. Ele pode ser um banquete de maravilhosas ideias, de maravilhosas coisas que a gente pode trazer para nós mesmos. Mas o que eu pretendo falar hoje é sobre algumas verdades que nós teimamos em não transformá-las ou não entendê-las como sendo verdades. Por exemplo, todos nós temos um propósito aqui, isso é fato. Mas é um propósito extremamente individual. Qual é o meu propósito? Talvez seja muito semelhante ao teu. Eu diria que um pano de fundo para todos os nossos propósitos é o propósito da gente melhorar a nós mesmos. Mas, claro que cada um tem algumas melhoras que necessitam de um ajuste fino, que necessitam ser tomadas e encaradas de uma maneira muito melhor para que a gente possa transformá-las em algo realmente crível, em algo realmente que eu possa, por que não dizer assim, ter um bom proveito delas. Nós estamos aqui nessa terra não a passeio, estamos aqui em uma pequena missão que diz respeito a nossa melhoria, o nosso aprendizado, para que a gente entenda certas coisas que a gente só vai entender estando aonde nós estamos, estando com quem nós estamos, estando no lugar onde nós estamos. Muitas pessoas, como eu, por exemplo, muitas vezes se incomodam muito, e eu tenho que confessar que eu me incomodo muito com certos procederes de outros, principalmente com relação ao trânsito, com relação à falta de civilidade, enfim, isso faz parte. Mas isso é necessário que eu passe, para que eu possa aprimorar e entender que o outro, eu sou eu, e que a gente deve ter um princípio muito enraizado em nós, que é o princípio da aceitação. Aceite o outro como o outro é. Não queira mudá-lo. Ele não te pertence. Não queira fazer com que ele seja igual a você, porque isso não vai funcionar nunca. Nós devemos sim transformar a nossa existência em algo em que nós possamos nos transformar, em que nós possamos nos cambiar, mudar. Para que isso aconteça é necessário que eu veja tudo aquilo que eu preciso, que me incomoda, e é necessário que isso que me incomoda eu possa trabalhar. Trabalhar de uma maneira em que, quando isso começar a me incomodar, que eu pare, para que eu olhe e veja que esse incômodo acontece em razão do quê? Em razão da minha pouca tolerância com aquilo que eu já fui, com aquilo que eu já fiz, com aquilo que eu já vivi de alguma maneira, e hoje aquilo me incomoda, porque aquilo pertenceu a mim. Sim, eu vejo aquele ser fazendo aquelas coisas e eu fico indignado, mas essa indignação em verdade não é com ele, é comigo. Quando eu olho e digo, eu era assim, não digo isso claramente, mas inconscientemente eu vejo e digo, eu era assim, que horror, que absurdo. Mas no fundo, a gente tem que entender que nós devemos nos perdoar se nós já fizemos tantas coisas erradas. E esta é um dos perdões necessários. Que a gente entenda que a gente melhorou, graças a Deus, e que a gente pode melhorar mais ainda pelo simples fato de aceitar o outro como sendo o outro, como quando a gente era igual a ele, mas a gente estava pouco se lixando
se alguém ia ou não aceitar aquilo. Para mim, não fazia a menor diferença. Hoje, faz. Hoje nós temos uma visão um pouco diferenciada, para não dizer muito, e essa visão diferenciada ela faz com que a gente tenha que entender que nós devemos sim melhorar muito quem somos. Bom, essa é uma das coisas que me chama muito a atenção dessas verdades. Então a gente tem um propósito? Sim, todos nós temos. E é um propósito extremamente individualizado, um propósito muito seu. Mas também nós temos propósitos em comunhão com os outros, propósitos societários, de uma sociedade da qual nós estamos inseridos. E se você parar para pensar, nós somos os artífices também para que ela seja do jeito que ela é. Se é uma sociedade pecaminosa, se é uma sociedade que é misógina, se é uma sociedade que tem de maneira tão enraizada o racismo e todos os outros tipos de ismos ruins, com certeza nós também temos alguma parcela de culpa nisso. Afinal de contas, é a sociedade em que eu vivo, é onde eu estou. E é necessário que a gente mude. Então é necessário que muitas vezes a gente levante a voz para dizer, não, eu não compactuo com isso. Eu não compactuo com essa misoginia, eu não compactuo com tantas coisas que eu vejo. E a gente vê, nos últimos tempos, uma mudança extremamente, eu diria, ruim, né, ou triste, por que não? Mas também necessária, porque quando você vê tantas pessoas que saem, entre aspas, do armário, não por uma questão de homossexualismo, mas sim por uma questão da sua forma de pensar, do seu não aceite a tantas coisas que aparecem, que estão tão claras hoje. E essas pessoas, elas se manifestam porque elas, de repente, se sentem mais do que nunca, né? Ou se sentiram e tentam se sentir representadas. São pessoas que ainda não conseguiram entender que o nosso mundo, esse mundo no qual nós estamos, ele tem que ser um mundo que seja justo para todos nós. E a justiça de todos nós, e a justiça que o homem tenta imprimir através das suas leis, ela deve ser uma justiça muito semelhante à justiça de Deus. Deus trata todos nós de forma igualitária. Nós não nos tratamos. E o pior, nós muitas vezes somos os piores algozes de nós mesmos. Nós olhamos os nossos defeitos, nós olhamos a nossa situação e colocamos sim a culpa em nós, e não naqueles que poderiam ser os culpados, e são os culpados, porque não fizeram absolutamente nada para mudar a nossa situação e a de todos nós. Todos. Fizeram muito, às vezes, para mudar a deles, só. E isso é tão visível, é tão claro. E isso denota a falta de comprometimento, mas principalmente a falta de entendimento, porque o ser humano, ele está nessa existência, todos nós que estamos aqui nessa terra, atualmente, como todos aqueles que já partiram, mas continuam ligados aqui, todos nós acreditamos piamente, a grande maioria, né? Claro, eu não me incluo, mas e muitos também não irão se incluir nisso, mas olham e se matam trabalhando, fazem milhares e milhares de coisas para ganhar dinheiro, sendo que de um dia para o outro pode acontecer um tremendo holocausto, que na verdade será uma grande redenção do homem para com o homem, né? Deus provocando isso para que nós possamos nos depurar. E se isso ocorrer, nós, aqueles que tudo têm em dinheiro, fama, poder, de repente estarão relegados à mesmice de todos os outros que sobrevivem nas mais parcas condições. E isso deveria ser motivo de muito choro? Eu diria que não deveria ser. Por quê? Porque tudo isso que nós passamos, nós plantamos. Se não fui eu que plantei hoje nessa minha existência, ou no anterior também, eu já plantei muito. Eu estou colhendo. Ah, sim, nós estamos colhendo tudo. Então, quando a gente faz as coisas, a gente se dá conta que a gente as faz, mas a gente não sabe que as consequências serão pagas
não necessariamente agora, nessa existência, mas em outra, eu serei convidado a acertá-las, a fazer com que elas possam ser sanadas, com que elas possam ser quitadas, de alguma forma. Claro que se eu me envolver no trabalho cristão, quando eu digo trabalho cristão, entendam, não estou falando dos que se auto-intitulam cristãos como sendo os únicos cristãos que são os evangélicos. Não, cristão é todo aquele que crê no Cristo. Eu sou espiritualista e acredito no Cristo, sou cristão. Os católicos também são cristãos, claro. Eles imolaram o Cristo nessa condição. E os evangélicos, que vieram, porque esquecem disso, mas vieram dessa igreja católica, né, protestando, claro, eles também são cristãos, ou seja, os cristãos somos muitos de nós, aqueles que acreditam no Cristo, não só aqueles que se auto-intitulam como sendo. É necessário falar isso, e eu falo muito sobre isso, porque me incomoda quando alguém quer se apoderar de algo como sendo o único dono, e na verdade isso não tem dono, na verdade isso é de todos, daqueles que acreditam, daqueles que querem. Bom, mas voltando ao nosso tema, se acontecesse um holocausto, se acontecesse alguma coisa, nós todos seríamos confinados ao mesmo espaço, ao mesmo lugar, na mesma condição, independente daquilo que nós fomos antes. E isso muitas vezes é necessário, porque é a única forma de que a gente possa aprender que tudo isso que eu estou tentando amealhar de forma exagerada aqui, não me serve para nada quando eu vou para o outro lado. E às vezes nem aqui mesmo. Porque lá do outro lado eu não vou usar nada disso. E simplesmente vou enlouquecer porque não vou ter como mexer, como poder tirar alguns do fruto daquilo que tanto trabalhei. Como se esses 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos trabalhados aqui fossem alguma coisa diante de uma existência imortal, na qual, quando eu digo imortal, é porque ela não finda. Ela começou, mas ela não finda. Quantas coisas a gente vai fazer ainda? Quantas vezes eu virei? Não só nesse mundo, mas em tantos e tantos outros como já estive. Quantas vezes? Não podemos nem contar. A não ser o dia em que a gente pare de vir. Porque já deixamos de ser necessários, já deixou de ser necessária a minha redenção para aquilo com que eu fiz. E aí eu posso começar a viver para trabalhar mais e mais e mais. Trabalhar no sentido de ajudar aqueles que necessitam como eu necessito. E aí sim, nós estamos mais próximos de Deus, como podemos dizer assim, do nosso Mestre, que cuida tão bem dessa terra onde estamos, porque Ele quer, Ele deseja que nós nos unamos a esse trabalho dele. Não que você seja obrigado a ir lá, mas sim que você vá porque você quer ir. Não esperar que alguém diga, venha fazer um bom trabalho pelo próximo. Não, isso não serve. O que serve é você abrir seu coração e dizer, eu vou ajudar sim, porque eu quero, porque eu me sinto bem fazendo isso. E quando nós começarmos a fazer dessa maneira, todos nós, meu irmão, se você conseguisse, pelo menos por questão de um minuto que fosse, entender ou tentar imaginar o que seria do mundo onde todos se preocupassem com todos, onde todos ajudassem o próximo que necessita, aquele que está perto, aquele que está longe, mas onde ele pudesse alcançar com suas mãos ou com seus pensamentos. Que mundo maravilhoso nós teríamos. Mundo como já existem outros, até alguns muito próximos de nós, onde nós já estamos, né? Nós, seres, filhos de Deus, já estamos em outra fase. Uma fase onde todos nós somos bons no sentido de já entender o que não queremos ser. E já passamos por isso a ponto de que todos possam estar ajudando a todos, e sem que isso seja algo que eu deva dizer, olha, eu fiz isso, olha, ontem eu ajudei alguém, porque será a coisa mais natural do mundo fazê-lo. O que não é natural é não fazer, é não ajudar. E aí, com certeza, essas pessoas que fazem isso são convidadas a ir para um lugar, uns degraus abaixo,
para voltar a tentar entender a necessidade de ser melhor. Essas são verdades que muitos de nós podemos colocar a mão na cabeça e dizer assim, e não é? É. Mas nós não gostamos delas, porque nós gostamos daquilo que nós conseguimos aqui. Nada contra você trabalhar, ganhar seu dinheiro, fazer aquilo que você acha que deve fazer com ele. Deus, Jesus não tem nada com isso. Isso não é problema deles. Não é. Nunca foi. Isso é coisa nossa. Mas que você possa entender que sim, deve sempre tentar ajudar o próximo de alguma forma. Porque esse próximo, amanhã, ou até muito próximo de você no tempo, pode ser você, que precisará de uma mão, 2, 10, para poder sair de um atoleirão no qual você entrou e no qual a vergonha, a sua vergonha, é tão grande que não te deixa sair. Pense nisso.